Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Roberta, estamos aqui hoje para tratarmos do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, especialmente a aula de hoje nós falaremos sobre todos os provimentos dos cargos públicos vagos na administração pública estadual. Então nós falaremos sobre todos os provimentos sem pressa, porque é a matéria que mais cai na prova de vocês. Professora, quais os assuntos que mais caem em estatuto na minha prova? Provimentos, prazo da posse, prazo do exercício e o poder disciplinar. Então, você que quer estudar de forma melhorada, de forma especial o estatuto, é claro que a gente sabe os temas mais cobrados em prova. Quais são eles? Prazo da nomeação, prazo do exercício, todos os provimentos e também o poder disciplinar. Então, quando nós estivermos finalizando o estatuto, nós vamos trabalhar o poder disciplinar. Aí eu vou lembrar vocês e falar assim, pessoal, vocês lembram que esse é um dos assuntos que mais abordam nas provas da segurança pública? Vocês vão falar assim, lembro, pois é. Então, nós vamos trabalhar hoje todos os provimentos. Aqui está um calor muito grande, eu não posso ligar o ar-condicionado porque dá barulho. Eu não posso ligar o ventilador que dá barulho. Então, eu vou ter que ficar aqui suadinha para vocês, para que vocês tenham uma qualidade de áudio. Pode ser ou tá difícil? Pode ser, né? Nós não temos outra alternativa. Ai, vamos lá então. Então, hoje nós vamos trabalhar todos os provimentos. Gente, esses provimentos caem tanto que quando eu faço o simulado para vocês, dá vontade de colocar só questões de provimento. Mas como eu sei que não é só provimento que cai, a gente acaba incluindo um pouquinho de poder disciplinar. Ah, você sabe que Valadares é calorento, né, Franklin? Olha aqui. Isso aqui tá molhado? Isso é suor. Suor purinho, meu filho. Ainda bem que isso aqui é Índia, né? Índia não perde o cabelo. O Índia perde a maquiagem, mas não perde o cabelo. Mas vamos lá. Então, desculpe a suadeira, porque tá muito quente mesmo e eu não posso usar ar-condicionado. Se eu usar ar-condicionado, vai cair a qualidade do áudio e do vídeo. Então, eu prefiro não trabalhar com isso aí. Eu prefiro estar desarrumada e vocês me ouvirem bem. Não é melhor? Né, Nazaré? Patrícia, Franklin, sejam bem-vindos. Se não vier ninguém, vai ser só nós quatro. E não importa o número. Eu não sou uma professora de número. Eu sou uma professora de... eu fiquei o dia todo pensando na nossa aula. Nossa aula e tal. Eu preparei vários exemplos para nossa aula. Se tiver uma aluna, eu dou aula do mesmo jeito. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu dou aula para um aluno. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ligar o ventilador na próxima aula. Hoje não. Se eu parar aqui, vai atrapalhar. Mas eu vou ter que ligar pelo menos um ventilador, daqueles que a gente compra no camelô, aquele ventilador portátil. Eu vou precisar desse ventilador, porque tá crítico, viu? Meu cabelo já tá todo molhadinho por causa do suor. Mas vamos lá. Então, vamos lembrar quais são os provimentos. Nós temos nomeação, promoção, transferência. Temos transferência? Acabou com essa história de transferência. Então, nós temos nomeação, promoção, reintegração, reversão e aproveitamento. Então, atualmente, nós temos 5 provimentos. Não existe mais a transferência. Não existe mais. Não foi recepcionada a readmissão. Então, são 5, eram 7, passaram a ser 5. Obrigada, Nazaré. Obrigada, minha querida. Esses filtros ajudam, né? Tira as espinhas, tira as rugas, afina o nariz. Eu tô adorando esses filtros, tá? Eu quero ver quando acabar os filtros,
Aí você vai falar assim, mas essa pessoa não é a pessoa que estava dando aula para mim. Aí eu vou falar assim, é sim, só que sem filtro, né? Nesse dia a dia que a gente tem de correria, o filtro ajuda. Ao invés de estar lá maquiando, eu estou preparando um exercício e um exemplo bacana para vocês entenderem. Então, o filtro do Instagram veio para ajudar a mulher, né? Porque homem que é feio tem que ter dinheiro, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Eu não vou falar mentira porque eu não sou hipócrita. Homem que é feio tem que ter dinheiro, não é assim, Nazaré? Não é assim, Aline? Não é assim, Patrícia? Diz que é, né? Eu não sei, porque eu gosto de homem novo. Casei com um homem novo, tô satisfeita. Então, eu não sei o que essas meninas estão preferindo. Mas a minha preferência é essa. Não precisa ter dinheiro, não. Tem que ser novo. Então, como eu tô bem casada, eu tô satisfeita. Viu? Então, vamos continuar. Mas diz a lenda que homem feio basta ter dinheiro. Diz a lenda. Eu não sei, né? Porque eu não... Simpático e cheiroso? Adorei. Ai, novinho, simpático e cheiroso, Nazaré. É o meu. Beleza. Ai, que ótimo. Trabalhador também. E humilde. O Franklin gostou. Trabalhador também. É claro que isso aí é fundamental, né? Que senão... Patrícia também arrumou um novinho. Olha, eu acho o seguinte, não importa o que você gosta. O preço quem vai pagar é você, então se vira. Vai ser feliz, né? Não cabe a mim nem ninguém ficar julgando sua vida, porque quem você escolher como companhia é o preço que você vai pagar. E eu pago o meu todos os dias. Eu tenho 2 filhos, um de 30 e um de 5. Caiu aqui, mas tudo bem, vamos lá. Chega de gracinha, né? Segunda-feira, nós temos que levar a sério esse negócio aqui, porque, né, meu trabalho e o sonho de vocês. Vamos lá. Então, lembra que nós falamos dos cargos, dos provimentos? Nomeação, promoção, reintegração, reversão, aproveitamento. Certo? Então, nós vamos trabalhar agora um por um. Lembra quando nós trabalhamos a nomeação? Então, a nomeação é a forma mais comum de provimento. É aquela que traz a posse. Inclusive, a banca vai perguntar assim, qual é o único provimento que traz a posse? Nomeação. A única vez que você toma posse é a nomeação. Depois disso, você não toma posse mais. Vai ser a dança das cadeiras que eu falei na última aula. Os outros provimentos, você já está empossada, já entrou em exercício. O que você vai fazer é fazer a dança das cadeiras. Então, vamos começar com a primeira dança de cadeira. Reintegração. Professora, qual o provimento que mais cai em prova? Reintegração. As bancas adoram perguntar o que é a reintegração. Vamos explicar e vamos, por exemplo, porque o aluno às vezes esquece o artigo, mas ele lembra o exemplo e acerta a questão. Eu acho incrível. Aluno é massa. Aluno está escutando o que você está falando e você está brincando, o aluno está prestando atenção. Aí ele esquece o artigo, mas ele não esquece o exemplo. Aí na hora da prova, marca o X na questão e é aprovado. Aí o professor fica como? O professor fica assim, ó. Morrendo de amor, né? O aluno não gravou o artigo, mas o aluno gravou o exemplo. Então, vamos lá para a reintegração. Reintegração é todo servidor que é demitido, certo? Ele não concorda com a demissão, não concorda. O que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação para combater essa demissão. Aí o juiz vai julgar a ação. Aí o juiz julga. Quando o juiz julgar, ele vai ver as razões alegadas pela pessoa.
Se ele se convencer das razões, ele vai dar causa ganha para essa pessoa demitida que se sentiu injustiçada. Então, a reintegração, ela vai decorrer da decisão administrativa, né? Ela pode ser feita dentro do próprio ambiente de trabalho. A própria pessoa, a própria comissão que deu origem à demissão, ela pode promover a reintegração. Então, a reintegração, ela vai ser feita pelo próprio órgão que foi responsável pela demissão, ou através de sentença judiciária. É quando a pessoa que se sentiu prejudicada entra com ação e nessa ação ela pede a reintegração. Se ela optar pela via judicial, essa ação ela tem que transitar em julgado. O que é uma ação que transita em julgado? É aquela ação que tem a sua fase de recursos exauridas e esse servidor não tem nada mais que lhe caiba, apenas se submeter à sentença do juiz. Então, reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa ao serviço público com ressarcimento dos prejuízos todos que ocorreram enquanto durou o seu afastamento. Então, vamos imaginar o exemplo, né? Como eu falei com vocês, brincando, mas é sério. O exemplo é aquilo que o aluno leva para a prova. O aluno, ele às vezes não lembra do artigo, mas quando ele lembra do exemplo, é a razão dele acertar a questão e a professora ficar feliz. Vamos lá. Uma pessoa com 10 anos de atividade prestada ao serviço público. Após 10 anos de atividade prestada ao serviço público, essa pessoa sofreu um processo administrativo e nesse processo administrativo ocorreu a demissão desse servidor, alegando que ele foi o autor de um desvio de dinheiro que totalizou R$100.000, né? Hoje a gente fala R$100.000 pensando baixo, porque nos jornais hoje, atualmente, você não vê ninguém mais se sujeitando a atos de improbidade administrativa que não venham a lhe dar R$1 milhão. Mas no meu exemplo, eu estou dando que o servidor conseguiu desviar R$100.000. E esse servidor foi alvo de processo administrativo. No processo administrativo, a comissão provou que esse servidor foi sim, né, o autor desse desvio, e esse servidor então sofreu a demissão através do processo administrativo disciplinar, que a gente apelida de PAD. Mas esse servidor, mesmo com a demissão através do processo administrativo, ele não se convenceu, porque ele não era o autor desse desvio. E ele então opta pela via judicial e entra com ação de reintegração. Essa ação de reintegração vai levar ao juiz vários fatos e documentos. E quando o juiz tem acesso a todos esses documentos, ele forma o seu convencimento. Se o juiz formar o convencimento de que é verdade, ele é mesmo o autor desse desvio, o juiz vai confirmar a demissão. De modo diferente, se o juiz se convencer que esse servidor, não foi o responsável pelo desvio desses R$100.000, o juiz vai dar a ele a reintegração. O juiz dando ele a reintegração, esse servidor vai ter direito a reintegrar-se ao cargo perdido. Então, ele vai voltar à posse do cargo. Claro, se ele quiser. Se o servidor não quiser, ele não volta. Mas para ter direito ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento, ele precisa de uma ação de reintegração. Então, para essa ação de reintegração, esse servidor não abre mão da reintegração. Então, ele não quer voltar
ele conseguiu o direito de voltar, mas ele não quer voltar. Não volta. Ele não volta. Ele abre mão da reintegração, mas ele faz jus à indenização, ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Professora, que prejuízos são esses? Muitos. Vamos falar. Se ele ficou 10 anos afastado, nesses 10 anos teve aumento, progressão, teve correção inflacionária, etc. Então, tiveram diversas coisas, né, dentro do cargo dele que ele não teve acesso em razão do afastamento durante 10 anos. Então, com a reintegração, ele passa a ter direito ao ressarcimento desses prejuízos. Então, por mais que ele não queira voltar, que é um direito dele, ele vai ter direito ao ressarcimento de todos os prejuízos durante o afastamento. Então, se ele ficou 10 anos fora, ele vai ter 10 anos de salário. Gente, não é pouco. 10 anos vezes 12 meses, o salário a ele que deveria ter sido atribuído é um valor considerável. Então, a ação de reintegração, muitas vezes, não é nem para voltar o servidor para o cargo. É para liberar no judiciário o ressarcimento dos prejuízos ocasionados por aquele afastamento. Tá certo? Muito bem. Então, nesses 10 anos, imagina só a situação. Imagina. O servidor volta, aceita voltar e tem alguém no cargo dele. Uai, você imagina só. Você acha que a administração pública vai aguardar essa pessoa durante 10 anos? É claro que não. A administração precisa prestar serviço de qualidade. Então, todo o cargo vago, ele vai ser ocupado por um próximo servidor. Esse servidor demitido, por mais que ele não concorde, ele vai ser substituído. Então, se tiver alguém no cargo dele e ele voltar, e aí, o que nós vamos fazer? Se tiver alguém no cargo dele e ele voltar, aquele que está chegando agora vai ser colocado em disponibilidade. Professora, o que é disponibilidade? Vamos falar então o que é disponibilidade? Disponibilidade é quando o servidor não encontra na administração pública um cargo onde ele possa ocupar. E ele, por ser servidor, ele não vai ser levado para casa para guardar um novo cargo sem uma remuneração. Quando ele prestou concursos, ele imaginou que ele teria todo mês um salário que ele possa contar. Então, esse servidor que não achou cargo, que foi para casa em disponibilidade, ele vai ganhar remuneração. Quanto, professora? Ele vai ganhar um provento igual ao vencimento ou remuneração do cargo que ocupava. Então, ele voltou, tem uma pessoa no seu cargo, por óbvio, né? Vamos imaginar, depois de 10 anos, ele volta para casa, fica em disponibilidade, com provento, com salário igual ao vencimento ou remuneração do cargo que ele ocupava. Professora, peraí, mas remuneração, vencimento, eu não entendi. Vencimento é o valor básico que o servidor recebe. Remuneração é o valor básico acrescido das vantagens provisórias ou vantagens permanentes. Então, se o servidor no cargo tem vantagens permanentes ou provisórias, ele vai ser colocado em disponibilidade, mas ele vai ficar em casa em disponibilidade e recebendo. Certo? Aí esse servidor voltou depois de 10 anos. Todo mundo que volta, ele passa pela inspeção médica para nós aferirmos
a qualidade e a aptidão do trabalho da pessoa quando ela volta. Muito tempo se passou. Eu preciso averiguar a real condição de trabalho daquele que está voltando. E aí? Se submetido à inspeção médica, esse servidor for considerado incapaz, eu vou fazer o que com esse servidor? Coloquei ele em disponibilidade? Não. Não. Esse servidor que for considerado incapaz na inspeção médica, ao voltar de uma reintegração, ele vai ter direito à aposentadoria. Professora, mas enfim, qual é a diferença? Por que esse critério tão técnico? Vou te explicar. Se ele for colocado em disponibilidade, ele vai ter direito ao salário que ele deveria receber se ele estivesse trabalhando. Se ele for colocado em aposentadoria em razão da incapacidade, né, adquirida em razão do próprio tempo que ele esteve afastado, durante 10 anos ele sofreu um acidente de moto, fez 2 cirurgias, não anda mais. Em razão das cirurgias, ele também teve complicação nos braços. Como esse servidor vai trabalhar no centro administrativo se ele não anda mais e não tem habilidade com as mãos? Eu não sei nem como ele vai trabalhar. Então, essa incapacidade vai dar a ele o direito de aposentadoria, diferente do direito à disponibilidade. Porque a disponibilidade vai dar a ele o salário a que ele tivesse direito se em trabalho estivesse. Diferente daquele que é considerado incapaz. Ele vai ser encaminhado para a aposentadoria e essa aposentadoria vai dar ao servidor o direito aos proventos a que tem direito qualquer servidor aposentado. Então, ele vai para a tabela do regime próprio de previdência pública ou privada, que no caso aqui é a própria, servidor público. Então, é bem diferente, tá? Na hora que o RH do serviço público estiver lidando com essa situação, eu vou separar muito bem a disponibilidade da incapacidade devida que vai ocasionar a aposentadoria. Alguma dúvida? Claro que são vários assuntos, várias nomenclaturas abordadas em uma única aula. Por isso que é bom você ler o material antes da aula expositiva. A aula expositiva, se você perceber bem, ela vai ser só para tirar dúvida. Se você assistir uma aula dessa sem ter lido o material, você vai ficar muito cheio de dúvida. Você vai ficar tão cheio de dúvida que você vai ficar travado, você não vai aprender e nem perguntar. Então, a recomendação que a gente faz é que você leia o material antes, para, ao assistir a aula online, você tirar a sua dúvida. Tá? Então, nós vamos aqui para o próximo provimento. Vamos para o próximo provimento. O próximo provimento é reversão. Reversão tem a ver com aquilo que deixou de ser. Eu estou revertendo uma situação que não é mais. Então, reversão é quando eu observo que a situação não é mais a mesma. Então, eu tenho, no caso concreto, alguém que se aposentou. Por que essa pessoa se aposentou? Ela se aposentou em razão da incapacidade, que a gente acabou de ver, ou em razão dos motivos da própria aposentadoria por proporcional ou completa. Então, a aposentadoria em razão da incapacidade ou em razão da idade, somando o tempo de serviço. Então, eu tenho 2 aposentadorias que podem ser revertidas. A reversão reverte aquela aposentadoria por incapacidade. É quando o médico atesta por laudo que aquele servidor está apto para o trabalho, mesmo que
apesar das circunstâncias, dos prognósticos, ele melhorou com o tratamento, está apto para o trabalho. Aí esse servidor que já estava aposentado por incapacidade retorna, ele vai ser revertido. Ou o servidor que se aposentou e já é um servidor inativo. Certo? Esse servidor que já é inativo, ele pediu, em razão de ter idade ou tempo, e se afastou. Só que presta atenção, esse estatuto é antigo. Aliás, esse estatuto, ele está completamente ultrapassado. Então, presta muita atenção para a sua prova. Se esse servidor tiver com mais de 55 anos de idade, ele não pode voltar. Mas é claro que essa idade já tornou-se totalmente ultrapassada. Lá em 1959, era uma idade diante da perspectiva de vida naquela época. Hoje, um servidor de 55 anos de idade, ele está muito apto para o trabalho. Mas vamos colocar que para a sua prova, o servidor aposentado que tiver mais de 55 anos de idade, ele não pode voltar. Porque na época, era a idade limite para ele voltar para o serviço público. Tá bom? Cuidado, 55 anos de idade. Ele também vai passar por uma inspeção médica, como aquele que voltou através da reintegração. Se na inspeção médica abrir um prazo para ele voltar e ele não voltar, o que eu vou fazer? Tadinho. Ele não está pronto para voltar. O médico disse que ele está apto para o trabalho, mas ele desacostumou com o trabalho. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Se ele não voltar no prazo que a lei estabelecer, nós vamos caçar a aposentadoria dele. Caçando a aposentadoria dele, ele vai ficar sem remuneração. Aí ele vai procurar a administração pública para ver o que aconteceu. E aí nós vamos ver quem é que precisa da inspeção médica, tá? Bacana. Então vamos ver que a dúvida da Nazaré. Achei que quem ficava em disponibilidade seria o substituto. Não. Sabe por que não? Quem fica em disponibilidade sendo o substituto é no estatuto municipal e no federal. Porque no estatuto estadual, por antigo que é, quem vai para a disponibilidade é o servidor que está voltando. Então nós temos que perceber bastante o enunciado da questão. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Federal, de acordo com o servidor público do município, prestem atenção com relação ao enunciado da questão. De acordo com o enunciado, é a resposta que você vai dar para a banca. Você vai falar assim, peraí, banca, não entendi. Você quer o quê, banca? Peraí, deixa eu me organizar. Você quer o Estatuto Federal, você quer o Estatuto Municipal, Estadual, ou você quer a Constituição Federal? Porque eu sei tudo, eu me preparei. Tive bons professores e eles me orientaram e eu quero saber o que você quer. Se ele pedir o Estatuto Estadual, você vai falar assim, ó, quem voltou, fica em disponibilidade. Tá voltando agora, ele não tem mais aquele jeito pro serviço, tá enferrujado, fica em disponibilidade. Porque aquele que já tá no cargo,
já está engrenado com o serviço público. Então, ele fica. Tá? Então, prestem atenção com relação ao enunciado da questão. Certo? Prestem atenção para o enunciado da questão. De acordo com o enunciado, vai ser a sua resposta. Então, alguma dúvida sobre reversão? Se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos para o próximo provimento. Provimento, aproveitamento. Por que esse provimento agora, professora? Nós acabamos de falar sobre disponibilidade. Adivinha como eu vou preencher o cargo que fica vago daquele que estava em disponibilidade? Aquele que estava em disponibilidade vai ser encaminhado a um cargo público através do aproveitamento. Então, o aproveitamento se dará em casos de servidores em disponibilidades. Bem assim, bem de acordo com a lei. O aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Então, ele estava lá na casa dele, aguardando um novo cargo. Lembrando que a reversão, ela sempre vai se dar no mesmo cargo, certo? Reversão, ela vai se dar sempre no mesmo cargo, certinho? Mas o aproveitamento, ele vai ocorrer em cargos vagos, certinho? Então, vamos lá. Esse cargo estava vago e alguém estava em disponibilidade. E aí, o que eu faço? Simplesmente, eu coloco aquele que estava em disponibilidade em aproveitamento. Eu vou aproveitar aquele que estava em disponibilidade. Mas como eu vou realizar esse aproveitamento? Eu vou utilizar essa pessoa em um cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com aquele anteriormente ocupado. Lógico, também ele vai passar por inspeção médica. Todos que retornam em razão de uma ausência da administração pública, eles têm que passar por inspeção médica para nós atestarmos a capacidade laboral desse servidor. No seu afastamento, pode ter ocorrido tantas situações que podem tê-lo tornado incapaz para o trabalho. Se ele se tornou incapaz pelo trabalho, ele vai sofrer aposentadoria, que vai dar a ele uma remuneração de acordo com a tabela da Previdência. Valor esse bem abaixo daquele que ele costuma receber. Diferente é quando ele volta apto, mas não tem cargo para ele. Ele quer trabalhar, está apto, está afim, mas não tem cargo. O administrador, então, remunera ele enquanto ele está em casa disponível. E se houver mais de um concorrente para o aproveitamento? O que eu vou fazer? Eu tenho 2 servidores em disponibilidade e uma vaga que surgiu. Quem vai ser escolhido diante de um empate? Se tiver 2, eu vou escolher o que tem maior tempo de disponibilidade. Certinho. E se tiver empate? Os 2 têm o mesmo tempo de disponibilidade. O que eu vou fazer? Aquele que tiver maior tempo de serviço público. Deu empate? Os 2 têm 5 anos de disponibilidade, mas esse aqui tem 10 anos de serviço público e esse aqui entrou agora, só tem 5. Volta o que tem mais tempo de serviço público. Natural. É justo.
Justo aquele que é mais antigo de casa. Imagina se ele foi escolhido e ele não toma posse. O que eu vou fazer com esse servidor? O que eu faço? Primeiro, eu torno sem efeito o aproveitamento, eu anulo o ato do diário oficial do aproveitamento e eu caço a disponibilidade. Quando eu caço a disponibilidade, esse servidor fica sem remuneração. Aí ele fica interessado em produzir provas, em aparecer, em comparecer a uma inspeção médica. A solução sempre é caçar a disponibilidade. Caçando a disponibilidade, ele fica sem a remuneração. Ficando sem a remuneração, ele rapidinho aparece. Então, se na inspeção do aproveitamento for constatado que ele tem uma incapacidade, ele não pode ser aproveitado. Ele vai sofrer o quê? Aposentadoria. Ele vai sofrer aposentadoria. Ele vai para a tabela da previdência própria. Então tome muito cuidado com isso. O capaz sem vaga no serviço público, ele é colocado em disponibilidade. O incapaz com vaga, ele é colocado na tabela da aposentadoria do regime próprio. Tá bom? Alguma dúvida sobre aproveitamento? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre aproveitamento, nós vamos falar sobre algumas coisinhas que vai ser bem bacana. Eu vou dar 1 minutinho para vocês falarem se vocês têm dúvida. Tá bom? Vou aguardar. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Porque a ideia é que vocês aprendam. Nós falamos sobre nomeação. Nós falamos sobre reintegração. Nós falamos sobre reversão. Falamos sobre aproveitamento. Falamos que readmissão não existe mais. Falamos que transferência também não existe mais. E faltou falar da promoção. A promoção existe, professora, no Estatuto Estadual? Existe, tá? A promoção no Estatuto Estadual ainda existe. Quando é que ela vai se dar? Ela vai se dar em razões de leis próprias, né, do seu cargo, da sua função, que vai te levar para um nível superior. Então, a promoção ainda é um exemplo de provimento. Ela vai levar o servidor a um nível mais alto, tá bom? Então, promoção ainda é um caso de provimento. Certinho? Ótimo, muito bem. Então, após essas, né, considerações sobre o provimento, os provimentos, nós vamos falar um pouquinho da posse. A posse é o ato que eu vou investir o cidadão em um cargo ou uma função gratificada. Então, olha só, nós só vamos ter posse somente na nomeação. Nenhum outro provimento vai ter nomeação. Eu só tenho posse na nomeação. Cuidado, anotem, fiquem atentos, isso é questão de prova, tá? Não cai nessa pegadinha não, porque isso aí não está literal no estatuto. Mas para você que está sendo orientado, você tem um passo à frente do seu concorrente. A única vez que eu vou ter a posse é na nomeação. Eu não vou ter posse nunca mais depois da nomeação. Então, a posse é o ato posterior à nomeação. Vamos lembrar o que é nomeação? Nomeação é o nome no Diário Oficial. É quando você vê o seu nome maravilhoso, que você escreveu a vida inteira,
No Diário Oficial. Esse Diário Oficial pode ser municipal, se o seu concurso for municipal, pode ser estadual, se o seu concurso for estadual, e pode ser federal, se o seu concurso for federal. Certinho? Então, a única vez que eu terei posse vai ser na nomeação. E a nomeação ocorre com o nome no Diário Oficial. Tá, professora, mas qual é o próximo ato após a nomeação? A posse. E essa posse, ela tem a desburocratização. O servidor que não puder comparecer à posse, ele não precisa ir. Posse é altamente burocrático. É você ir e assinar o termo de posse. Qualquer pessoa que tenha uma procuração especial para o ato pode te representar e assinar esse termo para você. O que a pessoa não pode fazer é entrar em exercício no seu lugar. Porque o exercício é um ato personalíssimo. Mas assinar um termo de posse, qualquer pessoa pode fazer se estiver com uma procuração especial para aquele ato. Tá bom? Então, a investidura é quando o servidor está legalmente autorizado a exercer uma atividade administrativa, uma atividade pública que lhe foi conferida em razão de um processo seletivo onde esse servidor foi escolhido. Então, não há possibilidade de procuração para o exercício, mas há possibilidade de procuração para a posse. Porque basta uma assinatura em seu nome para que essa pessoa possa ir lá e assinar. E abrir-se um prazo para que ela entre em exercício. Tá bom? Alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos prosseguir com a matéria. Enfim, estamos desenvolvendo o estatuto. Ele foi deixado por último, porque eu acredito ser uma matéria com muita facilidade de aprendizagem. Eu dei prioridade às matérias com mais complexidade. Eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho o estatuto fácil de aprendizado. Pode ser que não. Pode ser que eu tenha facilidade, porque há muitos anos eu estudo, mas eu entendo que o estatuto é uma matéria fácil de ser aprendida. Então, nós estamos desenrolando e já chegamos no artigo 62. São 200 artigos, nós já estamos no artigo 62. Sem pressa, porque ainda temos 2 meses para a nossa meta ser alcançada. Eu com o meu projeto, vocês em financiar esse projeto, né, os nossos professores. E falaremos agora sobre a competência para dar a posse para esse servidor. Quem é competente para dar a posse ao servidor estadual? Deixa eu pensar. Governador. O governador, ele é a pessoa mais apropriada para dar posse ao servidor estadual. Fora ele, mais quem, professora? Os secretários do estado. Ou os diretores de departamento, né? Diretor do Detran, diretor da Secretaria Estadual de Educação. E as demais autoridades designadas em regulamento. Mas, em regra, quem é, professora? Professora, quem é a pessoa que, em regra, dá posse para o servidor estadual? Governador. Não precisa nem pensar. O governador é a pessoa, em regra, para dar posse aos servidores estaduais. Tá bom? Por exemplo, eu já recebi tanta foto dos meus alunos lá em Belo Horizonte, recebendo a posse pelo governador, lá na cidade administrativa. Vocês imaginam a alegria que eu fico? Aqui em Valadares, de um aluno lá na cidade administrativa, ganhando a posse pelo governador, e eu aqui recebendo essa foto tão
esperada, tão sonhada. Eu fico, você imagina como é que eu fico, né? Eu fico soltando corações pelos olhos. Porque eles, naquele momento, eles lembram de mim, tira a foto e fala com a mulher ou com a mãe, manda para a professora Roberta, porque ela faz parte dessa conquista. Então, eu estou com vocês não é só por enquanto, não. Eu estou com vocês para sempre. Ah, professora, eu tomei posse, eu estou com problemas no meu exercício. Olha, a equipe com você também. Então, a equipe não está com você enquanto você está estudando. Nós vamos estar com você na posse e no exercício. E quiçá na aposentadoria. Romeu Zema, verdade. Romeu Zema que te aguarde, porque na hora que você estiver lá na cidade administrativa, tomando posse, você fala com a sua família, tira foto para a professora Roberta, porque ela está lá aguardando esse momento, tá bom? Então, gente, esse termo de posse, ele é exatamente um compromisso que eu presto. E esse compromisso vai gerar o prazo de 30 dias para comparecer. Então, eu tomo posse em 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30. Ah, fulano foi nomeado, mas ele não apareceu para tomar posse. E agora? Nada. Tranquilo. Eu invalido a nomeação e nomeio o próximo. Ah, mas o fulano tomou posse e não entrou em exercício. Mais grave? É muito grave. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso exonerar esse servidor que assinou o termo de posse e não entrou em exercício. Certinho? Que bacana. Então, nesse exercício, o início, a interrupção, o reinício desse exercício, ele vai ser registrado em assento individual. Então, o servidor ele vai ter uma pasta funcional, onde toda a vida dele vai estar ali analisada e subscrita. Aí ele tirou licença, 10 dias, vai ficar na pasta. Aí a mulher tirou licença para ganhar um filho, fica na pasta. Aí ele tirou licença por férias prêmio, fica na pasta. Então esse assento, essa pasta funcional, ele vai ficar à disposição do gestor. Toda vez que nós quisermos avaliarmos se esse servidor tem direito a alguma coisa, nós o faremos diante da pasta funcional. Inclusive, nesta pasta funcional vai ficar as advertências, as suspensões. Claro que todas elas terão prescrição. Uma advertência não fica para sempre na pasta funcional e nem a suspensão. Ela vai ficar por um determinado tempo. Passado esse tempo, eu vou pegar essa advertência e rasgar. Passado esse tempo, eu vou pegar a suspensão e rasgar. O reinício da atividade, ela se dá sem nenhuma informação que venha prejudicar o servidor. A lei fala que a advertência e a suspensão tem um prazo para ficar na pasta funcional. Passado esse prazo, o gestor pega essa advertência, essa suspensão e rasga, para ninguém mais ter acesso. A banca vai perguntar qual é o prazo do exercício. É o mesmo prazo da posse, 30 dias. Diferente dos outros estatutos que já mudaram. Os outros estatutos são 15 dias. Mas o estatuto estadual, por ser tão antigo, ainda é o prazo da posse, que são 30 dias. Tá bom? Então, esse servidor vai ficar lotado, certo? Em uma repartição. Então, a lotação é o lugar onde esse servidor vai entrar em exercício, a repartição ou lugar de serviço, tá? Então, eu tenho como lotação o lugar onde eu vou entrar em exercício. A própria lei vai se preocupar quando estou diante de uma lotação. Professora, onde a senhora está lotada? Eu estou lotada na comarca de Governador Valadares.
Mas eu já estive lotada na comarca de Teoflotone. Inclusive, a minha carteira funcional, ela está até Teoflotone, porque lá foi o lugar onde eu iniciei meu exercício. Se eu tirar a segunda via da minha carteira funcional, ela virá com a minha segunda lotação. Mas ela ainda está na minha primeira, porque eu dei início ao exercício na primeira lotação, que foi na cidade de Teoflotone. Tá bom? Então, nós teremos aqui os casos de afastamento do servidor. O artigo 79, ele vai falar que o servidor que for responsabilizado por crime comum, esse servidor tem que ser afastado. O servidor que for responsabilizado por crime funcional também. Professora, qual a diferença entre crime comum e crime funcional? Crime comum é aquele crime previsto no Código Penal. Crime funcional é aquele crime previsto no Estatuto próprio dos servidores públicos estaduais. Então, nesses dois crimes, eu vou ter o afastamento desse servidor. Ou quando ele estiver respondendo por uma sentença onde ele foi condenado a um crime inafiançável, certo? E que o processo não tem pronúncia. São os casos do tribunal do júri. O tribunal do júri vai exigir uma pronúncia. Fora desse caso do tribunal do júri, eu vou ter um servidor condenado. Se ele for condenado por um crime inafiançável, ele deverá ser afastado. Esse afastamento desse servidor vai dar ele ao direito a uma remuneração. Ele não vai ser afastado para ficar em casa sem receber salário, porque não seria coerente. Nesse afastamento, ele vai ter direito a 1/3 do vencimento ou da remuneração. Se lá no final ele for absolvido, ele vai ter direito sobre a diferença que ele não recebeu. Se ele for condenado, certo? E essa decisão de condenação não for da natureza que afaste o servidor, que causa demissão, ele deverá ser afastado até o cumprimento da sentença. Então, se ele for condenado a um crime que não exige demissão, ele vai ser afastado. Porque é imoral um servidor público cumprindo pena e trabalhando para a administração pública. Então, se ele for condenado, nós vamos manter 1/3 do vencimento da remuneração. Acabou, cumpriu a pena, ele volta com salário integral. Certinho? Então, nós vamos falar agora da remoção. Remoção é toda movimentação do servidor de um órgão para o outro, sem mudança de sede. Eu trabalho na prefeitura de Governador Valadares, eu fui removida. Eu fui removida do SAI, que é uma autarquia municipal, para o CEMOV, que é outra autarquia municipal. Então, a remoção ela vai se dar dentro da mesma sede. 2 órgãos diferentes, mas dentro da mesma sede. Então, eu posso mudar de órgão. Posso. Órgão. Mas eu posso ficar no mesmo prédio. O que eu não posso é sair da sede. Entenderam? Essa remoção, ela não vai ser feita de forma indiscriminada. O estatuto prevê as regras para a remoção. O servidor pede, ele tem interesse de ir de uma repartição para outra, ele quer ir, ele está cansado do operacional e quer ir para o administrativo,
ou de um órgão para o outro. Ele está no SAI, mas ele quer ir para outro órgão porque ele não quer mais ficar. Essa remoção, ela vai ser pedida pelo servidor, mas o administrador é que vai decidir. É o administrador. Ele vai pedir, mas quem vai decidir é o administrador. Mas o próprio administrador também pode remover você de uma repartição para outra, ou remover você de um órgão da repartição para outro órgão da repartição. Ai, meu Deus, e agora? E se eu não concordar com a remoção feita pela administração pública? Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Eu posso sim fazer alguma coisa. É claro que todo ato administrativo vai me dar a opção para que eu venha atacar o motivo. Se os motivos alegados pela administração não sejam motivos válidos, eu não vou ser obrigada a ficar na mudança dessa repartição. Então, eu posso atacar sim, como qualquer outra decisão administrativa, tá bom? Então, se o interesse não era meu, era do administrador e eu não concordei, eu posso tentar atacar a motivação dessa mudança. Então, nós vamos finalizar agora. Nós paramos no artigo 80, não adianta correr. O mérito agora é de vocês com os exercícios, que eu já postei bastante exercício. Ei, Evelyn, tô acabando, Evelyn. Você vai ter que assistir sozinha. Acabou aqui os provimentos. Eu não posso entrar em outra matéria, senão vai gerar confusão. Viu? Eu não posso abrir outra opção de matéria. Primeiro que o estatuto vai acabar e eu vou ficar triste. Eu adoro lecionar sobre estatuto. E terceiro, porque eu não posso envolver um outro assunto para não causar confusão em tantas coisas que nós vimos. Então, o que vai fazer? Você vai fazer exercício e eu vou preparar a próxima aula. Topa? Ótimo! Eu vou preparar a próxima aula e você vai fazer o exercício. Eu cuido